Vamos lá, meus irmãos, ler o 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 13 até o 18. O título da mensagem é Buscando o Benefício Espiritual do Outro. E nós vamos entender por que Paulo aqui está buscando o benefício espiritual de outros irmãos. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam? E a quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça ao Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Vamos orar e vamos refletir sobre esse texto, para que os irmãos entendam o que Paulo queria chamar a atenção aqui. Senhor, muito obrigado por todos que estão aqui. Abençoe os que ficaram em casa. Abençoe aqueles que vão assistir depois. Mas, de toda sorte e de toda forma, fala nos nossos corações. Mostra a tua graça, o teu ensino, o teu evangelho, que ele possa se resplandecer e se mostrar nas nossas vidas, e que nós saímos melhor, mais instruídos no teu evangelho que quando entramos. Aguardando o teu conforto e o teu consolo nas horas de dificuldade, é isso que te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Veja só, meus irmãos, Paulo, nesse trecho que a gente leu, um pouco antes, foi o último sermão, que foi do capítulo 1 até o 9, até o 18, Paulo está falando sobre a liberdade dele como pregador. Ele diz, não sou porventura livre, não sou apóstolo, não vi a Jesus nosso Senhor, acaso não sois frutos do meu trabalho? Ou seja, ele estava falando para aqueles irmãos em Coríntios que estavam duvidando do trabalho de Paulo e achavam que Paulo podia em algum momento querer um favor financeiro pela pregação. E Paulo começa a mostrar o seguinte, que ele tinha o direito de pedir o apoio financeiro. As pessoas a quem ele estava servindo como dispenseiro do Evangelho, mas ele, embora pudesse exigir essa ajuda financeira, Paulo se recusa a insistir que ele tem direito de obter apoio financeiro para a sua sobrevivência. Mas, aí eu vou botar um mas de maneira garrafal e em letras maiúsculas. Paulo chama a atenção que a preocupação dele, na verdade, em primeiro lugar, estava em que nada pudesse atrapalhar alguém de ouvir o Evangelho de Cristo. E nisso ele incluiu o quê? A questão financeira. Ele entendia que se a questão financeira atrapalhasse a pregação do Evangelho, que a pessoa não recebesse nada e pregasse gratuitamente, ou que levantasse o seu sustento com o seu trabalho. Mas Paulo disse que ele não tinha escolha. Olha, eu não tenho escolha, eu tenho que devo pregar o Evangelho. Ele mesmo diz aqui, eu não tenho escolha. Ele diz, eu porém não tenho me servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Ele disse, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ou seja, eu tenho que pregar, se eu conseguir levantar sustento missionário, ou se eu não levantar. A condição de pregar o Evangelho não estava na contrapartida financeira. Diferentemente do que a gente vê hoje. Alguns que pregam em busca da contrapartida financeira. Infelizmente, demonstram com isso pouca fé.
Sei que há necessidade da família, dos filhos, da esposa, do pastor, do missionário, mas ele tem que desenvolver a fé e acreditar naquilo que ele prega. E uma das condições é que Deus supre nossas necessidades. Então devemos orar para que Deus supra nossas necessidades. Então a sua razão para recusar ser pago pelos irmãos de Corinto era simples. Não quero colocar nenhum obstáculo no caminho do Evangelho de Cristo. Ele não queria que as pessoas pensassem, olha, só está pregando porque está recebendo algum dinheiro. Para Paulo, o mais importante era o benefício espiritual que os outros obteriam do que o apoio financeiro que ele podia obter. Porque ele pensava o quê? Olha, eu tenho que pregar. Mas se eu pedir ajuda financeira, essa pessoa que está me ouvindo vai pensar o quê? Ele só está me dando me entregando essa pregação, dessa boa nova, falando desse evangelho, desse Cristo que a gente não conhece, porque ele quer ganhar dinheiro. Na época de Paulo, havia um grupo de filósofos chamado de sofistas. Os sofistas, eles ensinavam, mas por troca do dinheiro. Eles requeriam um pagamento. E a filosofia, quando ela surge, ela não surge com essa ideia de ter uma contrapartida financeira. Por conta do conhecimento que está se transmitindo. O conhecimento se transmitia gratuitamente. Tinha, evidentemente, ajuda de um ou de outro, mas não havia necessidade certa de que eu prego, eu recebo. Se eu não recebo, eu não prego. Não era assim. Então, irmão Juvenal, o que é que Paulo está chamando a atenção é que o benefício espiritual é muito mais importante do que o retorno financeiro, isso seja do pregador, do missionário, do pastor, de quem quer que seja que está pregando, mesmo tomando por base o texto, e a gente vai ver que o próprio Jesus disse que o trabalhador é digno do seu salário. Aquele que vive do Evangelho, que coma do Evangelho. No Antigo Testamento a gente sabe das condições que os sacerdotes tinham. De uma parte das ofertas para o holocausto, eles retiravam a alimentação deles. Paulo não está sugerindo que outras pessoas que ministram aos irmãos de Coríntios, ou mesmo ainda hoje, estavam erradas em receber algum apoio financeiro. Paulo não está dizendo, pelo contrário, receber esse apoio financeiro por estar se dedicando 24 horas à pregação do Evangelho era algo natural e sensato. Era algo natural. A pessoa vai sobreviver como? Como é que ela vai conseguir a alimentação dela? Ela precisa pelo menos ter 3 refeições por dia. Ela precisa se vestir. Ela precisa de comprar um remédio quando está doente. Ela precisa se locomover de um lugar para o outro. Ela precisa de um teto para poder se abrigar das intempéries da vida, do tempo. Então, Paulo diz, olha, eu simplesmente optei por não fazê-lo pelas razões que o texto vai mostrar aos poucos para a gente. O que preocupa Paulo é a motivação para pregar. O que motiva as pessoas a pregarem o Evangelho? O que motiva hoje pastores, missionários, evangelistas? Infelizmente eu posso dizer a alguns de vocês que alguns pastores a gente infelizmente acredita que pregam pelo dinheiro. Eles pregam pela troca financeira, pelo benefício financeiro que vão receber. E é como Paulo diz, nada contra o pastor ser remunerado ou receber um benefício financeiro pela pregação, se ele se dedica. E Paulo vai mostrar o seguinte, que essa dedicação tem que ser com zelo. Se você está pregando o Evangelho, que seja zeloso na pregação do Evangelho. Eu não vou citar valores aqui de salário de pastores que eu sei, mas estão muito além da realidade média da população. Infelizmente tem alguns que exploram a boa-fé dos membros da igreja e dos irmãos das igrejas. Infelizmente. Mas Paulo está chamando a atenção, diz, olha, eu não quero que a minha motivação para pregar o Evangelho, que nem que paire essa dúvida. A minha motivação em pregar o Evangelho é apenas levar Cristo às pessoas. E Paulo deixa essa pergunta, né? Qual é a motivação para pregar o Evangelho? Qual é a
motivação. Paulo entendia que se alguém suspeitasse que seu trabalho em pregar o evangelho em Corinto era apenas por um salário, isso afastaria as pessoas do evangelho de Cristo. Ou seja, se as pessoas, irmão Juvenal, pensam que um pastor, que um evangelista, que um missionário está pregando por conta do salário que recebe, isso afasta as pessoas do evangelho. Isso vai afastar. Havia da parte de Paulo empenho em evitar o quê? Criar razões para que seus ouvintes duvidassem da sinceridade da sua missão. E você trazendo isso para o dia de hoje, de vez em quando a gente vê televangelistas, ou seja, aqueles que pregam pela TV, pedindo dinheiro além da medida. Pedindo dinheiro em troca de bênção. Se você der, você vai ser abençoado. Se você prove a sua fé. E desde quando Deus quer prova de fé com dinheiro? Desde quando? Deus não quer prova de fé com dinheiro. Ele quer prova de fé é com a vida. É como você vive. Qual é a demonstração de que você foi alcançado pelo Evangelho, entendeu quem é Cristo na sua vida e que isso transformou a sua vida e que você agora é um discípulo de Cristo. Paulo, nessa exposição, ele vai progressivamente mostrando o seguinte. Primeiro, que ele não está sugerindo que os outros que ministram aos irmãos de Corinto estavam errados em receber alguma ajuda financeira pela atividade missionária. Pelo menos temos dois que são citados por Paulo. Pedro pregou aos irmãos de Corinto e o outro irmão que pregou também. Pelo contrário, Paulo diz, olha, é natural, é sensato entender que quem trabalha precisa levantar sustento para sobreviver. E se alguém se dedica 24 horas para essa atividade da pregação, da evangelização, ele precisa de ser ajudado financeiramente para ele poder sobreviver. Agora, o próprio Paulo está reiterando, eu, por opção própria, por decisão minha, não quero receber a ajuda financeira dos irmãos de Corinto. E Paulo tem uma profissão, ele era fabricante de tendas, como a gente sabe. Seria hoje um pedreiro. Né? Seria hoje um pedreiro. As pessoas, muitos moravam em tendas. Então ele construía tendas, ele costurava. Ele trabalha na construção de tendas. Então, primeiro Paulo encara os cristãos a dizer o seguinte, e a pensarem também nisso. Devemos abrir mão de nossos direitos, muitas vezes, para o bem daqueles que são fracos na fé. O que é abrir mão dos nossos direitos? Somos mais maduros na fé, um irmão novo convertido, há um desentendimento. E ele começa a dizer que o irmão falou algo que o irmão não falou. E o irmão tem certeza que não disse isso com essa intenção que ele está dizendo. Ah, o irmão falou, isso me magoou. E você não vê motivo de pedir perdão para esse irmão. Paulo está dizendo assim, olha, ele é mais fraco na fé. É melhor você abdicar do seu direito de ter razão e dizer, meu irmão, me perdoe então. Mesmo tendo consciência que você não falou nada demais. Mesmo tendo consciência que você falou a pura verdade para esse irmão na fé. Mas ele, por ser mais fraco na fé, ou seja, ele tem menos maturidade cristã que você, é melhor você tomar essa posição pelo bem dele. Não é nem pelo seu bem, é mais pelo bem dele. Você tem essa consciência tranquila. Diante de Deus, você sabe que você não fez nada demais. Mas, diante do irmão, que muitas vezes a maturidade dele é muito pequena, e ele pode se desviar, pode deixar de vir à igreja, por um entreveiro qualquer, por uma discussão qualquer, por uma palavra que alguém... Né? E Paulo diz, olha, a mesma coisa com relação à questão financeira. Se você acha que você vai para um lugar e as pessoas vão... Se você vai pregar, as pessoas vão achar que você só está pregando por dinheiro, é melhor você não ir.
Também Paulo mostra, né, que ele renunciou aos direitos dele, mesmo sendo apóstolo. Mesmo sendo apóstolo. Paulo mostra que ele renunciou ao direito de, como apóstolo, de receber esse apoio financeiro. Ele diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está lá no versículo 14. E ele está dizendo: olha, o próprio Jesus disse isso, mas eu, pessoalmente, eu vou abdicar desse direito. Eu vou abdicar desse direito. Eu vou lutar pelo meu próprio sustento. O que é que eu entendo aqui? Que Paulo, durante o dia, ele trabalhava e ele pregava e ensinava à noite. Então, toda noite ele estava na casa das pessoas, pregando o Evangelho e ensinando o Evangelho. Hoje é um pouco estranho para a gente essa condição de alguém ficar a noite toda na casa de alguém. Mas pense bem, não havia rádio, não tinha TV, não tinha internet. A diversão das pessoas era ouvir os contadores de história. E as pessoas iam para a praça, irmão André, à noite, e estavam lá os contadores de história, as pessoas sentavam para ouvir aquelas histórias. E Paulo também era um contador de história. Mas ele estava falando da história do quê? A história de alguém que veio, que fez milagres, que mudou a história de muita gente, que fez cura, que morreu e que ressuscitou e que apareceu a muitos e ainda ficou 40 dias na terra depois de ressuscitado para confirmar isso no coração e na mente e nas retinas daqueles que foram testemunhas desses fatos. E a mudança foi tão grande que Pedro, quando encarou Jesus, quando Jesus estava preso, ele já tinha negado Jesus 3 vezes. E ele se escondeu para não morrer, com medo de morrer. Jesus ressurge, encontra com ele e faz aquela pergunta que todo mundo conhece: Pedro, tu me amas? E fez essa pergunta 3 vezes. E no final, Pedro, eu imagino, com o coração já pesado, pela situação de lembrar das vezes que disse a Jesus que ia até morrer por ele, havia negado Jesus 3 vezes. Disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. E esse mesmo Pedro, pouco tempo depois de Jesus subir aos céus, ele faz o primeiro sermão, e nesse primeiro sermão se convertem 3.000 pessoas. E a gente não vê por aí a história de alguém pregando e se converterem em 3.000 pessoas. Você não vê. Alguns países da África está acontecendo hoje. Está surgindo um avivamento na África, em alguns países. O Evangelho está sendo pregado e as multidões estão vindo à frente. Mas, por que ele está dizendo isso aqui? Eu estou citando isso aqui. Porque Paulo diz: olha, é preciso pregar o Evangelho, mas eu não preciso me preocupar com o sustento. Embora o próprio Jesus disse: também ordenou o Senhor que aos que pregam do Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me for morrer antes que alguém me anule esta glória. Ou seja, a glória de dizer, não a glória pessoal, no sentido de que eu sou melhor do que o outro. É, na verdade, aquele sentimento de dever cumprido. Eu estou conseguindo fazer algo por Cristo, além do que Ele me pediu. Porque Ele me disse que eu podia pregar e eu podia retirar, pedir sustento sobre o trabalho da pregação, da evangelização, mas eu não quero. Eu quero contribuir mais ainda um pouco. Eu quero ir mais além. Também Paulo mostra que as práticas religiosas judaicas na época mostravam que havia prescrição, até no Antigo Testamento, para que as pessoas recebessem ajuda financeira. Porque quando se fornecia alimento para o holocausto, os sacerdotes retiravam uma parte, os levitas retiravam uma parte desse alimento, dessa comida, para sustento deles próprios.
É tanto que ele diz que quem vivia do altar, tirava do altar a alimentação para sustento. Interessante que mesmo na época de Paulo havia isso também, nos tempos pagãos. As sacerdotisas da deusa Artemis, onde Paulo estava em Corinto, no tempo da deusa Artemis, tiravam também sua manutenção própria das ofertas que as pessoas levavam. Mas Paulo não queria criar uma dúvida na mente e nos corações dos irmãos de Coríntios, para que eles pensassem que ele estava pregando por um benefício financeiro. Paulo sabia quem servia, tinha consciência a quem ele servia, mas ele continuava taxativo. Vou continuar pregando aos irmãos de Coríntios sem receber uma ajuda financeira de vocês. E por que Paulo pensa isso, meus irmãos? Para Paulo ter autoridade que ele estava escrevendo aqui. Ele diz, olha, o irmão que está pregando aí precisa do sustento. Eu fui que escolhi não querer receber. Então eu tenho autoridade moral para dizer que ele é preciso dar sustento a esse irmão. E as pessoas não têm que pensar que ele está pregando por dinheiro. Embora alguém possa vir a pensar, porque pode aparecer alguém dizendo que prega a Cristo, mas que quer que paguem a ele pela pregação. Paulo mesmo fala, que Jesus, como ele diz aqui, ordenou que aqueles que proclamam o Evangelho vivam do Evangelho. Paulo também se refere ao que Lucas escreveu. Diz que Jesus falou o seguinte, que quando vocês, meus discípulos, forem proclamar o reino de Deus às pessoas, vocês permaneçam na mesma casa que vocês foram recebidos, comendo e bebendo do que derem a vocês, porque o trabalhador merece o seu salário. Agora, contanto que todavia, se alguém disser que não quer ouvir essa mensagem, você bata até a poeira dos pés e vai embora para outro lugar, vai para outra casa, porque você vai chegar em lugares que as pessoas vão querer ouvir essa mensagem. E o tempo está correndo, nós temos pouco tempo. Nós temos que pregar incessantemente. Mesmo Paulo sabendo, que essa ideia de compensação é um direito, algo que os missionários e ministros do Evangelho têm toda a necessidade e possibilidade de receber, Paulo continua a recusar a obter essa vantagem mostrada por Jesus. A gente vê, por exemplo, Coríntios 9, 12 a 14, ele falando disso. Entretanto, não usamos esse direito, ou seja, esse direito de receber algo pela pregação do Evangelho. Antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que o que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve do altar tem o seu sustento? Assim ordenou o Senhor, que aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, e porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Ou seja, ele diz assim, é melhor morrer do que alguém chegar e dizer para mim que eu estou pregando por conta do dinheiro. Ou seja, Paulo não quer que ninguém perca o Evangelho, tenha essa possibilidade de perda de ouvir o Evangelho por conta de um mal entendido sobre a motivação de Paulo para pregar. E uma outra coisa, Paulo também não estava naquela condição. Eu estou pregando para obter depois uma vantagem financeira. Ainda tem esse detalhe. Ele não foi na ideia de ganhar o dinheiro e as pessoas pensarem, eu estou pregando, mas eu quero o sustento de vocês.
As pessoas já saberiam que ele teria que dar um sustento para Paulo. Paulo não queria isso. E também Paulo não queria que as pessoas pensassem que ele estava pregando para depois as pessoas sentirem-se compelidas pela sua pregação a terem que dar uma ajuda financeira. Ou seja, ele não estava pregando o evangelho buscando uma vantagem financeira ou uma recompensa pecuniária. Pecuniária vem de pecúnia, que está ligado ao trabalho, ou seja, o resultado do trabalho. Depois do versículo 15, Paulo vai dar uma nova razão para não reivindicar esse direito. E interessante que Paulo diz assim: não quero que isso anule a minha glória. Está lá no versículo 15. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me for morrer antes que alguém me anule esta glória. E quando ele fala glória aqui, alguém pode dizer: rapaz, Paulo está se gloriando na pregação. Não, não é isso. Vou explicar para os irmãos. Quando o ministro do Evangelho ele abre mão de um direito dado pelo próprio Jesus por causa do Evangelho, ele faz mais do que aquilo que Jesus pediu. Vou repetir. Quando o ministro do Evangelho abre mão de um direito por causa do Evangelho, daquilo que o próprio Jesus disse que ele tinha direito, ele faz isso para quê? Para que o Evangelho possa ter mais, se expanda mais rápido, cresça mais rápido, atinja mais corações, possa entrar nas mentes de mais pessoas, porque ele demonstra zelo na pregação, amor ao Evangelho, e ele quer levar e desfrutar, porque ele vai levar uma palavra que vai trazer conforto e esperança para a alma dos outros, mas que também vai confortar o coração dele. E ele dizer: Senhor, eu fiz o máximo que eu pude. Fiz pela fé, Senhor. Eu preciso de levantar sustento, mas eu não queria fazer isso, porque eu sei que poderia atrapalhar o entendimento do Evangelho daquelas pessoas. Então, Senhor, agora cabe ao Senhor levantar o sustento para mim. Quantos missionários e pastores não já fizeram uma oração como essa? Eu conheço alguns relatos. Então ninguém poderia tirar essa alegria de pregar o Evangelho pelo puro amor em pregar o Evangelho. Essa era a glória que Paulo estava falando. É ter essa alegria de pregar o Evangelho. Senhor, eu tenho condições de pregar, sem receber ajuda financeira, eu vou pregar. Mesmo tendo direito para receber essa ajuda financeira, mas eu não quero receber. Eu vou pregar. Havia, ou seja, uma satisfação, uma alegria, porque Paulo estava entendendo que ele estava sendo mais abençoado, mais em dar do que receber. Paulo entendia assim: eu estou sendo abençoado. Porque, irmãos, vejam só quem prega consegue entender isso. Eu não entendia isso até me tornar pastor. Como você prega o Evangelho, eu pelo menos comigo, eu sinto a satisfação que eu não sinto, que eu nunca senti com outras atividades na vida. Uma alegria, um contentamento, um sentimento de dever cumprido. É como eu sempre gosto de recitar esse versículo que Paulo fala em Coríntios: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Então Paulo não sentia vergonha de pregar o Evangelho, ele pregava porque ele sabia que essa palavra transforma. Essa palavra muda a vida da pessoa, e muda para melhor, mesmo com todo mundo se levantando contra. A gente sabe que quando a gente prega o Evangelho, esse Evangelho é pregado a um malfeitor, um bandido, um traficante, alguém que vive do crime, alguém que está na sarjeta, às vezes no vício, nas drogas, e essa pessoa começa a seguir a Cristo. A gente tem vários e vários testemunhos de pessoas que tiveram a sua vida transformada.
Então é por conta dessa satisfação de ver que você vai levar uma palavra que vai abençoar o outro. Então essa satisfação não é em relação à autopromoção. Essa alegria é mais porque você vai abençoar mais do que você vai ser abençoado. Embora aquele que prega também é abençoado. Então Paulo está sentindo o quê? Liberdade, sentindo-se livre para se gabar, num bom sentido, né, de pregar o Evangelho. Sem a necessidade de receber algum pagamento financeiro. Por quê? Porque a pregação do Evangelho é a única coisa que ele tem, que ele pode dar de livre e espontânea vontade e abençoar os outros. Ou seja, o encargo, meus irmãos, e essa capacidade de pregar o Evangelho foram dados a Paulo pelo próprio Deus. Paulo não está pregando como uma pessoa voluntária. Então, alguém pode pensar, não, eu escolhi pregar o Evangelho. Não. A gente pregou domingo em Marcos e a gente viu o que foi que Jesus fez. Ele convocou os seus próprios discípulos e seguidores. Ele é quem chama. Então eu estou na atividade de pregação do Evangelho, não é porque eu escolhi, eu sou um voluntário para pregar. Você torna-se voluntário na sua cabeça. Não, eu me voluntariei a fazer isso. Mas na verdade você é comissionado e chamado pelo próprio Jesus. Paulo afirma que não tem recompensa por fazer o que ele deve fazer. Qual é a recompensa que o cristão tem em pregar o Evangelho? Nenhuma, porque é a obrigação do cristão fazer isso. Então não tenho recompensa. Eu não posso pensar em recompensa pelo que eu devo fazer. Entendeu, irmão? André? Ou seja, pregar o Evangelho, não, eu mereço a recompensa porque eu estou pregando o Evangelho. Não. Você pode até receber. Mas isso você deve fazer. Todos nós, indistintamente, dependendo de ser líder, professor da escola dominical, pastor, diácono, presbítero, o que você pode imaginar de atividade que você desenvolva no reino. Por quê? Porque eu sempre digo, todos nós, no reino de Deus, somos mordomos de Cristo. O que o mordomo faz? O seu chama, o seu mestre chama e diz, olha, eu preciso ser servido. O que é que você faz? Traz o que é para servir. Ou se ele disser assim, você leve isso daqui, ele vai e leva. Traga alguma coisa para mim, ele vai e traz. Ou seja, ele só está nesse processo de levar e trazer algo em prol do mestre ou do Senhor a quem ele serve. Ou seja, Paulo se sentia honrado por ser encarregado de levar essa mensagem do Evangelho a tantas pessoas. Por isso que ele não ficava tão preocupado com o sustento financeiro. Que ele achava que a honra só de levar a pregação já era algo que estava acima de qualquer benefício que algum benefício financeiro que alguém pudesse proporcionar para ele. Ou seja, não havia dinheiro que trouxesse alegria para ele ou felicidade maior do que o que ele estava levando de pregação do Evangelho. E ele está feliz, meus irmãos, por desempenhar esse papel como ele deve ser feito. Agora, sabendo que tudo o que ele diz e todo o resultado do trabalho e pregação de Paulo pertencem a quem? Ao Senhor. É por isso que eu digo. Às vezes a gente escuta pastor dizer, não, no ministério do pastor se converteram 30 mil, 20 mil, 10 mil, 1 milhão. Ele não converteu ninguém. Não converteu ninguém, que converte o Espírito Santo. O resultado é obra do Senhor, ou seja, por intermédio do ministério dele, Deus atuou na vida de tantas pessoas. E que tem mais detalhe, pode não ter sido naquele momento pelo que ele falou ali. E os outros que já falaram antes? E quantas pessoas não devem ter levado o Evangelho para aquela pessoa? E há quantos anos o Espírito Santo não está atuando naquele coração? Então não cabe a um pastor dizer que no meu ministério se converteram 1.000, 2.000, 3.000. Aí eu preguei na noite de domingo e se converteram 4 pessoas.
Não tem sentido essa colocação. Não tem sentido. Você pode até se alegrar. Você pregou, você levou a mensagem e 3 pessoas estavam lá, o Espírito Santo, naquele momento, deu essa alegria de você ser um instrumento para aquelas pessoas serem alcançadas definitivamente pelo Evangelho de Cristo. Mas não foi por causa de você. Você é apenas um mordomo. E essa mensagem de Paulo, meus irmãos, tornou-se muito forte. Sabe por quê? Porque Paulo não está se beneficiando do próprio argumento aqui. Paulo não está dizendo assim, olha, eu preciso receber ajuda financeira. Vocês têm que me dar ajuda financeira. Não, Jesus disse que tem que dar ajuda financeira. Eu vou receber. Não. Ele diz, olha, eu não quero receber. Mas que Deus disse, o próprio Jesus disse que quem trabalha é digno de receber ajuda, é. Quais são as lições que a gente vai tirar daqui, meus irmãos? Primeira coisa, a razão de Paulo para explicar tudo isso tem várias partes que a gente pode ver, pelo menos 4. Primeiro, mostrar que Paulo está vivendo a mesma mensagem que pregou aos outros. Ou seja, eles devem colocar a necessidade dos outros à frente dos seus próprios direitos. Ou seja, em prol da necessidade do irmão poder receber o Evangelho, ouvir o Evangelho, esse Evangelho atingir essas pessoas, é que eu estou abdicando um direito, porque eu não quero criar nada que atrapalhe. Eu não quero que ninguém ponha em dúvida. Está pregando porque está recebendo. Ou está pregando porque vai receber algum benefício. Não. Paulo está falando isso para a gente hoje. Segunda coisa, é razoável que os ministros do Evangelho recebam um apoio para o seu trabalho. Sim. Paulo está dizendo isso aqui. Olha, eu não estou recebendo, mas é necessário que a igreja tenha essa visão. Terceira coisa, que serve para nós também hoje. Paulo buscou não dar razão a ninguém para duvidar da sinceridade da sua pregação. E os pastores e os pregadores não podem dar margem à dúvida na sinceridade do que ele está falando. Não pode. Tem que estar se policiando o tempo todo. Tem que estar pedindo a orientação do Espírito Santo o tempo todo. Para que as pessoas não pensem, olha, está fazendo isso para beneficiar alguém porque ele quer receber um benefício. Depois. A gente escuta muita história, meus irmãos. Ah, o pastor não prega sobre tal problema na igreja porque tem um grande dizimista na igreja que passa por esse problema e ele não quer perder esse dizimista. Paulo seria um bom pastor para essa igreja. Porque Paulo não ia se preocupar com isso, não. Ele ia pregar. E esse irmão que é considerado o maior dizimista da igreja, provavelmente deixaria de ir para a igreja. Por quê? Porque ele nunca entregou a vida dele a Cristo. Pense bem. Um irmão, um grande dizimista, tem a esposa dele e um amante. O pastor não vai falar em adultério na igreja? Porque fica com medo, sabe que está acontecendo isso, mas não prega porque aquele irmão vai ficar chateado e ele vai deixar de vir. E aquele grande dízimo dele vai deixar de ser dado àquela igreja. O pastor está errado. O Evangelho diz que a gente tem que pregar contra o quê? Contra o pecado. A quem quer que seja. Então Paulo não seria um bom pastor para esta igreja, porque provavelmente ele ia falar sobre adultério e esse homem não ia gostar de ouvir essa pregação. E, por último, qual é a recompensa que nós devemos esperar pela pregação? Qual é a recompensa? É saber que eu estou pregando a boa nova de Cristo, apresentando a boa nova de Cristo, fazendo o que eu tenho que fazer, porque o Evangelho transforma a vida. Esse é o benefício, essa é a recompensa maior. Então vamos orar.
nossas casas. Senhor, estamos todos aqui, meditamos sobre esse texto de Coríntios, um texto muito interessante. Por quê? Porque hoje em dia, muito se fala sobre as questões financeiras dos pastores. As pessoas aí fora pensam o quê? Que todo pastor prega porque ele quer ganhar dinheiro e levar vantagem financeira. E Paulo, nesse sermão, ele está mostrando que nós não devemos estar preocupados com isso. O mesmo Jesus dizendo que nós temos o direito de receber ajuda financeira, mas Paulo está dizendo, olha, nós temos o direito, mas o nosso objetivo maior não é esse. Nosso objetivo maior é pregar o Evangelho para transformar vidas. Levar o Evangelho do Reino de Deus como dispenseiros para mudar vidas. Para trazer gente das trevas para a gloriosa luz de Cristo. É mostrar a cruz de Cristo como algo que redime o homem, que transforma o homem, que muda o homem. Mas infelizmente a gente sabe, Senhor, que muitos ainda ou não leram esse texto, ou quando leram não entenderam. E, infelizmente alguns pregam apenas pelo dinheiro. Estão preocupados com as vantagens financeiras que eles podem obter. Tem misericórdia dessas pessoas. Eles estão sendo instrumentos de Satanás. E nos ajuda, Senhor, a ter consciência de que nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos de ter sustento como missionários, como evangelistas, como pastores, como qualquer um que abdica da sua própria vida secular, embora não haja no reino de Deus vida secular e área sagrada na vida, porque tudo é sagrado, tudo tem que ser santificado diante de Deus, mas que mova os nossos corações a pregação é saber que vamos beneficiar outros com a pregação. Vamos fazer como Paulo diz, né? Não nos envergonhemos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para quê? Para transformar a vida de todo aquele que crê. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém.